Elucidações do Além. Obra psicografada por Hercílio Mais, pelo Espírito Ramatiz. No universo não existem fantasias nem milagres, mas tudo obedece a um processo de ciência cósmica com leis invariáveis. É óbvio, pois, que a operação de pensar, desejar ou sentir do espírito exige sistemas, órgãos e mecanismos adequados na contextura do perispírito. Nesta obra, Ramatiz simplifica temas transcendentais relativos à constituição oculta do homem. Os corpos astral e mental, o duplo etérico e suas funções, a descrição e funcionamento dos chakras etéricos e astrais, assim como noções sobre o prana, são tratados de forma didática, na característica forma de perguntas e respostas que o luminoso mestre da Grécia Antiga aprecia utilizar para transmitir o conhecimento. Faculdades psíquicas outrora comuns ao currículo das escolas iniciáticas, algumas hoje catalogadas como faculdades mediúnicas, são analisadas de forma clara e acessível ao estudante: a radiestesia, a psicometria, os fenômenos de efeitos físicos e de voz direta, bem como o mecanismo astroetérico que produz os chamados lugares assombrados. Em capítulo especial, Mestre Ramatiz desvenda o processo reeducativo que se verifica, em casos de retardo mental severo, no psiquismo enfermo dos espíritos sofredores de guerras do passado. Outro capítulo peculiar descreve a missão social e espiritual do Brasil na liderança da nova era, analisando os componentes do psiquismo do povo brasileiro que o credenciam para essa condição. Há 35 anos esgotando sucessivas edições, esta obra já se impôs à preferência dos estudantes espiritualistas do Brasil. Capítulo 1. O Brasil e a sua missão social e espiritual sob a égide do Espiritismo. Pergunta. Quase todos os mentores espirituais que falam à Terra são unânimes em afirmar que o Brasil, sendo o país mais espírita do mundo, está fadado a desempenhar, no futuro, uma alta função moral e espiritual no seio da humanidade. Poderei citar alguns fundamentos objetivos, que justifiquem semelhante prognóstico. Ramatiz. Efetivamente, à medida que o povo brasileiro se espiritualizar assimilando conscientemente o racionalismo do processo reencarnacionista, ou seja, a grandeza e a amplitude moral das vidas sucessivas, que transformam o homem imperfeito, de hoje, no anjo futuro, o Brasil fará jus a receber novos acréscimos do alto, que o habilitarão a ser, não somente o celeiro material do mundo, mas também um farol moral e espiritual da humanidade. Já existe real fundamento para tais prognósticos, pois enquanto nos outros países o espiritismo é cultuado subordinando-se a um academismo de pura experimentação científica, os brasileiros, pelo seu sentimento fraterno de teor espiritual, acolheram-no de modo efusivo, abrindo-lhe as portas com satisfação e alegria, de modo que as próprias raças imigradas não se retraem à influência reformadora da doutrina espírita. No Brasil, a prática e aceitação do espiritismo está resguardada de preconceitos separativistas, pois apesar de o seu povo ser constituído de raças heterogêneas as mais diversas, os que se unem sob a bandeira do espiritualismo mantêm entre si uma unidade de afetos crísticos de amplitude universal. É que o sublime Evangelho de Jesus tem na sua doutrina o veículo mais racional para difundir os seus conceitos divinos e por todos os quadrantes do mundo. Doutrina cimentada nos princípios sadios do espiritualismo oriental, milenário, e codificada em linguagem acessível a todos os cidadãos da humanidade, é um roteiro seguro que ilumina até as criaturas desprovidas de inteligência ou de cultura, libertando-as dos dogmas e preconceitos religiosos sediciosos e supersticiosos. Além disso, o Espiritismo não exige que os seus adeptos fujam do mundo profano onde Deus também está, pois as múltiplas estradas da vida das coletividades são abençoadas escolas de educação e reajustamento fraterno entre todas as criaturas. Pergunta. Mas existem porventura alguns atributos etogênicos ou virtudes relevantes, no povo brasileiro, que qualifiquem o Brasil como digno e escolhido para vir a ser o maior líder social e espiritual ante a humanidade? Ramatiz. A vossa pergunta exige uma digressão que focalize alguns aspectos de caráter etnológico do povo brasileiro e também algumas considerações a respeito das etapas da sua evolução mental, levando em conta a sua índole de boa-fé e misticismo ainda grampeados a diversas crenças.
algumas subordinadas a ritos de padrão muito elementar. Começaremos por dizer que o brasileiro ainda conserva desde o berço de sua raça a tendência fraterna e afetiva das três raças que cimentam a formação do seu temperamento e constituição psicológica. Do negro, ele herdou a resignação, a ingenuidade e a paciência. Do silvícola, o senso de independência, intrepidez e a boa-fé. Do português, a simplicidade comunicativa e alvissareira. Nele imprimiu-se um tipo humano de sangue quente e versátil, no qual circulam tanto as virtudes excepcionais, quanto os pecados extremos, mas, louvavelmente, em curso para a predominância de um caráter de espírito superior. E esse caldeamento heterogêneo ou mistura, que poderia sacrificar a qualidade dos seus caracteres originais, terminou por avivar o psiquismo do brasileiro, despertando-lhe uma agudeza espiritual incomum e em condição se sintonizá-lo facilmente à vida do mundo oculto. Consolida-se, então, uma raça possuidora de diversos valores étnicos de natureza espiritual benfeitora e que o espiritismo, cada vez mais radicado no Brasil, catalisa, pouco a pouco, para os grandes desideratos da fraternidade entre os povos da terra. Pergunta. Contudo, não conseguimos admitir a ocorrência de fatos que venham a credenciar o Brasil, no sentido de ele vir a ser o maior líder espiritual ante a humanidade. Podereis referir alguns motivos relevantes e convincentes, que nos induzam a aceitar como lógico e possível a realização de semelhante acontecimento? Ramatiz. Estais vivendo uma época em que os acontecimentos se precipitam. E são chegados os tempos em que surgirão novos fatos enquadrados na promessa do enviado divino quando ele disse: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, entre as verdades que vão ser conhecidas ou reveladas ao mundo ainda antes do fim deste século, avultam como estrondosas e revolucionárias em seus efeitos morais, sociais e espirituais, a comprovação substantiva da pluralidade dos mundos habitados e a da pluralidade das existências. Quanto à primeira, será comprovada pelas comunicações interplanetárias, e quando a segunda, simultaneamente, em diversos países, surgirão psicanalistas experimentados, os quais, mediante experiências conjugadas à metapsíquica e à parapsicologia experimental, provarão que as vidas sucessivas ou reencarnação do espírito é também uma realidade absoluta e demonstrável. Esta prova decisiva está entrosada num fenômeno de psiquismo que já tem sido levado a efeito entre vós, em exibições públicas no palco de teatros e cinemas. Referimo-nos ao fenômeno de condicionar o égua ou o espírito encarnado, a uma introspecção psíquica, fazendo que ele regrida e aviva, de novo, os diversos estágios de sua vida e idade, num descenso vibratório que, mediante uma espécie de revelação das chapas fotografadas na tela da sua memória, faculta-lhe expor e retornar a viver, com absoluto realismo, as emoções de cenas e quadros vividos por ele durante a sua vida atual, indo até aos pormenores de sua própria meninice. Acresce, ainda, que os ditos psicanalistas irão mais além, pois eles conseguirão que o indivíduo, submergido nesse transe introspectivo, seja levado a regredir até ao ponto de o espírito a encaixar-se na personalidade que ele foi em uma ou mais das suas existências pretéritas, ou seja, será conseguida uma translação do espírito idêntica a que se obtém no plano astral quando um espírito, por efeito de uma aguda e profunda requisição mental, consegue imergir ou mergulhar no seu passado e viver a sua personalidade de vidas anteriores, semelhando a lagarta que despe a sua roupagem de crisálida e surge metamorfoseada em borboleta. Em consequência, tal fenômeno trará à superfície certos fatos e detalhes de outra encarnação de um mesmo espírito, cuja identificação e autenticidade, em diversos casos, será possível comprovar. Por conseguinte, quando este fenômeno for comprovado e tiver a chancela da ciência oficial ou acadêmica, tratando-se de um fato ou realidade que demonstra a pluralidade das existências proclamadas pelo Espiritismo, este, desde logo, ante o consenso da opinião mundial, se imporá como precursor da nova ordem amoral e espiritual fundada no Espiritismo. É
Como decorrência desse acontecimento ruidoso, que abalará a consciência espiritual da humanidade, o Brasil, por ser, de fato, o país mais espírita do mundo, será chamado a exercer a função de líder da nova marcha moral e espiritual revelada ao mundo por Allan Kardec, nas obras que constituem a edificação da doutrina espírita. O brasileiro é criatura muito sensível e receptiva à influência dos espíritos desencarnados, pois, ingênuo, despreocupado, otimista e resignado, ainda pouco afeito ao rigorismo científico ou dogmatismo acadêmico, livrou-se de enredar a sua mente no labirinto das concepções transcendentais que tanto atrofiam a intuição. É certo que ele também se desarvora facilmente sob o guante malfazejo dos espíritos do astral inferior, quando, rico ou pobre, sábio ou ignorante, mas vencido pelo desespero, pelo tédio ou pela doença, se deixa escravizar pelo álcool, pela sensualidade ou pelo jogo vicioso, com graves danos para sua vida psíquica. Todavia, quando decide meditar e libertar-se de seus equívocos, é um tipo capaz de lograr avançados desideratos do espírito, pois entrega-se à prática sincera da caridade e aceita humildemente os ensinamentos de Jesus. Embora seja um pecador renitente, ele assim que resolve empreender a sua reabilitação espiritual, marcha para a frente sobrepondo-se e vencendo os seus recalques inferiores. São ainda raros os países em que se empreendem campanhas tão singulares quanto as que se fazem no Brasil, onde os ricos e mesmo os pobres, antecipando-se às próprias obrigações dos administradores públicos, conjugam seus esforços para obter o alimento, o agasalho, o leito, a veste, também proporcionar assistência aos tuberculosos, lázaros, favelados, órfãos, as crianças e velhos desamparados e ainda levar a palavra doutrinária de esclarecimento e resignação aos que se encontram presos nas penitenciárias. Apesar da corrupção moral, desarticulação social, desleixo administrativo e dos reflexos obscuros projetados na sua mente pelo dogmatismo sectarista do clero romano, o Brasil é uma coletividade das mais promissoras à efetivação do programa de confraternização espiritual entre os povos. A despeito de suas crises agudas de caráter social, político e econômico, a nação brasileira encaminha-se para consolidar um padrão superior em todos os setores das atividades humanas. Além do seu equilíbrio financeiro e econômico já previsto pelo alto, no futuro, o Brasil também promoverá a confraternização entre todas as classes de trabalho e a socialização do seu povo, mas sem as lutas sangrentas que, em geral, provocam o massacre e a separatividade no conjunto das nações divididas pelos ódios e ideologias políticas de caráter inquisitorial e sanguinário. Nenhum sistema político de vosso mundo atual está em condições de corresponder, integral e ideologicamente, às condições morais, ao temperamento psicológico, ao cosmopolitismo, à natureza intuitiva e aos sentimentos fraternos e tolerantes do povo brasileiro. Afora as quesilhas partidárias, tão comuns em todas as comunidades humanas e afetas aos quistos políticos egocêntricos, os governos já se sucedem no Brasil sob um ritmo de paz e tolerância afetiva, de acordo com a própria índole e sentimento fraternos dos seus governados. Eles sucedem-se cada vez mais compreensivos e menos vingativos. Mesmo a pureza partidária política, que em algumas outras nações atravessa os séculos sob irredutível pragmática e seleção ariana, no Brasil perde o seu rigorismo tradicional, pois os partidos políticos brasileiros fundem-se, dissolvem-se e refundem-se e mesclando-se os seus elementos. Nas adesões ou conclaves inesperados, em que os velhos adversários de ontem confraternizam-se calorosamente para a elaboração de novos programas e labores. Embora a crítica, por vezes, censure essa instabilidade ou inquietação político-emotiva, pois em muitos casos trata-se realmente de resguardar interesses pessoais ou adesões partidárias, visando apenas cargos ou remunerações públicas, o certo é que na essência doutrinária dos seus agrupamentos partidários, salvo alguns casos isolados, de politiqueiros refratários à ética da compreensão e decoro, há sempre o mesmo cimento coesivo,
que corresponde ao temperamento fraterno e espiritualmente acessível do brasileiro. Desaparecem também os estigmas do caudilismo sangrento das lutas fratricidas e os ensaios do tiranismo no Brasil, para surgirem, pouco a pouco, os espíritos benfazejos e regrados, que ingressam no seu comando e passam a agir de modo mais humano. Através de roteiros pacíficos, a vossa comunidade encaminha-se para a socialização benfeitora, mas isso, como já o dissemos, vai ser realizado sem a violência própria dos povos belicosos. A nação brasileira há de ajustar-se social, econômica e politicamente, atendendo aos anseios materiais e psicológicos de todos os povos da Terra, porquanto ela significa um dos mais preciosos laboratórios de experimentações fraternas do alto. Há de ser um clima sem violência, sem tiranismo ou extremismos ideológicos, com um padrão ético-político distante dos dogmas ou das imposições religiosas, embora intimamente inspirado pelo Evangelho de Jesus. Pergunta. Contudo, alguns espíritas sensatos consideram que o povo brasileiro não apresenta credenciais políticas, sociais ou morais para se tornar um laboratório de ensaio de confraternização universal. Há mesmo certa crítica e desânimo dos brasileiros mais pessimistas, pois acham que, atualmente, a nação não vai além de um país que se impõe pelo futebol e pelo carnaval. Que dizeis? Ramatiz. A despeito dessa conceituação negativa, estou autorizado a informar-vos que os sociólogos siderais já traçaram um roteiro específico e coerente para essa importante realização fraterna, moral e social do vosso país. Mas isso não quer dizer que sejais um povo superior ou completamente livre de quaisquer reparações kármicas dolorosas do passado. É a característica espiritual que cimenta a formação etnológica brasileira, a sua peculiar índole fraterna, caritativa e tolerante, aliada ainda a uma natureza intuitiva em comum, o que justifica tal prognóstico. Esses elementos fundamentais afetivos é que predizem o êxito futuro dos empreendimentos espirituais de confraternização terrena, os quais seriam difíceis e mesmo impraticáveis num povo racista, avaro ou materialista. Sob as características psicológicas e temperamentais do tipo brasileiro há muito a ouro aproveitável, que o espiritismo, como abençoado garimpeiro do alto, há de desbastar em contínuo aproveitamento espiritual. Não tenhais dúvida, e não vacilamos em vos dizer, realmente, o Brasil é um dos mais avançados celeiros de almas com inclinações para subordinarem-se ao Evangelho de Jesus e tornarem sua pátria um símbolo relevante de fraternidade crística. Não há, pois, exagero no prognóstico aventado por conhecido espírito já desencarnado, que diz que o Brasil está destinado a ser o coração do mundo e a nova pátria do Evangelho.